Nos últimos anos, um único medicamento mudou completamente a forma como falamos sobre emagrecimento, diabetes e saúde metabólica. Ele aparece em notícias, debates, consultórios e até conversas do dia a dia. É oferecido por alguns profissionais da área da saúde. Mas o que existe realmente por trás desse fenômeno? Hoje nós vamos mergulhar na ciência da semaglutida. Entender de onde ela veio, como funciona e por que ganhou tanta atenção. Vamos falar sobre o hormônio GLP-1, o papel dele no controle do apetite e da glicose, e como a semaglutida consegue reproduzir e potencializar esses efeitos. E tem dois pontos fundamentais que quase ninguém explica com profundidade. Primeiro, como a semaglutida interfere no processo de emagrecimento quando a pessoa está treinando. Quais são os benefícios reais? Quais são os riscos e, principalmente, o que acontece com a massa magra quando a ingestão de proteína cai junto com o apetite? E o segundo ponto, por que o GLP-1 natural dura apenas alguns minutos no nosso corpo, enquanto a semaglutida permanece ativa por dias? E como essa diferença muda totalmente os efeitos no organismo, no emagrecimento e na perda de gordura. Então fica comigo até o final, não sai daí. Hoje nós vamos separar fatos e fakes, entender o que a ciência realmente sabe e, acima de tudo, esclarecer como tudo isso impacta a sua saúde na prática, no processo de emagrecimento e da perda de gordura corporal. Olá pessoal, tudo bem? Professor Rogério Lucena e hoje nós vamos falar de algo que está na moda. Vamos tratar desses medicamentos que prometem um emagrecimento rápido e sustentado. Vamos entender por que esse medicamento é tão difundido, é tão prescrito e muita gente tem tomado sem muito conhecimento ainda. Até mesmo de forma clandestina ele tem sido oferecido e as pessoas, sem medo de ser feliz, têm usado essas substâncias. A primeira pergunta que talvez venha na nossa mente é: o que é esse GLP-1? O Glucagon-like Peptide 1. É nada mais do que uma incretina liberada pelo intestino após a refeição. E as suas principais funções, basicamente, é estimular a liberação da insulina de forma dependente da glicose, suprimir o glucagon, que é o hormônio que quebra e produz açúcar no fígado, retardar o esvaziamento gástrico, prolongando a sensação de saciedade. Ele age no cérebro, lá no hipotálamo, reduzindo a fome. Esses efeitos ajudam no controle glicêmico e na redução da ingestão calórica. O GLP-1, de forma ativa, tem uma meia-vida muito curta por ser degradado por uma enzima. E isso acaba sendo um fator a ser ponderado e observado pela área médica. Vamos tentar entender agora como essa substância realmente é liberada no corpo. O GLP-1 é liberado no corpo. E para isso eu trouxe uma imagem para que a gente possa entender. Acompanha comigo então essa imagem e vamos mergulhar na fisiologia do sistema digestório. A absorção de substratos no intestino passa basicamente pelo processo da ingesta alimentar. A imagem mostra aqui no ponto número 1 carboidratos, proteínas e gorduras, passando por dentro do tubo digestório, mais precisamente no intestino delgado. Após passar pelo estômago, o alimento vai para o intestino delgado. E eu quero chamar a atenção de vocês nessa imagem, onde os nutrientes passam por essas vilosidades. Vejam, parecem dedinhos aí, prontos e ávidos para pegar os nutrientes. E eu quero falar especificamente da célula L, e para isso eu trouxe uma imagem aumentada e ampliada. Então, essa imagem aí da direita mostra a célula L, e nós vamos ver os passos que estão envolvidos na absorção. No item 2, mostrado aqui, a gente observa que esse processo começa a absorver glicose através de um transportador. Ele está transportando a glicose através do sódio. Ele é levado para o interior dessa célula, mais especificamente da célula L do íleo. Após a glicose entrar, ela é fosforilada e é gerada energia dentro da célula, que bloqueia esse canal, que é o canal de potássio. Uma vez bloqueado o canal de potássio, isso gera uma despolarização na célula do íleo, que ativa um canal, aqui no ponto 4, dependente de voltagem de cálcio. E o cálcio entra. O cálcio é um bom sinalizador corporal, ele vive quebrando vesículas de substâncias, algo que ele faz dentro da célula do íleo. E aí nós observamos no ponto 5, as vesículas cheias de GLP-1
que estão armazenadas são rompidas e jogadas na corrente sanguínea. O GLP-1 cai na corrente sanguínea e segue na direção do pâncreas para fazer um trabalho de estimulação pancreática. Esse itinerário fisiológico nos mostrou que, a partir da entrada do alimento, quer seja gordura, carboidrato ou proteína, o íleo, que são células lá do intestino, absorvem e rapidamente sinalizam a liberação do GLP-1. E o que o GLP-1 faz no corpo? O que será que ele comanda, orquestra, como um bom hormônio, os sistemas corporais? Então nós vamos entender na próxima imagem o que eu quero mostrar. Mas antes disso eu quero pedir a sua inscrição. Se até aqui você já está comigo, se inscreve no canal, clica aí no botãozinho na parte inferior da direita, que deve ser o local que ele se encontra, se inscreve, deixa o seu comentário, deixa o seu like se realmente você está gostando desse material, manda o canal para os seus amigos, porque o conhecimento ele é de graça, você não paga nada por isso, basta apenas você enviar para os seus amigos. Vamos entender agora a ação do GLP-1, quando ele cai na corrente sanguínea e o que ele vai atuar. Vejam a diversidade de possibilidades da ação desse hormônio produzido no corpo. Acompanhe comigo essa imagem. Aqui observamos o GLP-1 no ponto 1 saindo lá do intestino para cumprir com as suas tarefas pelo corpo. Logo ao sair do intestino, esse hormônio vai cair na corrente sanguínea e vai, por exemplo, agir sobre o pâncreas. A ação do GLP-1 sobre o pâncreas é algo muito perceptível e esse é o motivo pelo qual nós temos um equilíbrio glicêmico acontecendo. Ele aumenta a secreção e a biossíntese de insulina de forma glicose dependente, reduz a secreção do glucagon, que é o hormônio antagônico à insulina, e protege as células beta contra a chamada apoptose. Vejam que a secreção aumentada, a diminuição do glucagon e a redução da morte celular gera o efeito da melhoria do controle glicêmico, maior sensibilidade à insulina nos tecidos e preservação da função pancreática de forma longeva ao longo prazo. Uma outra ação do GLP-1 é sobre o fígado. Agindo sobre o fígado, ele vai variar e modificar o colesterol, o VLDL, reduzir a gliconeogênese e a gordura hepática. O GLP-1 reduz sinais hormonais e metabólicos que estimulam a produção da glicose, a gliconeogênese, e também do colesterol, além de modular vias que acumulam gordura no fígado, isso é, reduz a gordura hepática, melhora a produção e utilização das substâncias hepáticas, diminuindo um fígado gorduroso e diminui, a liberação de glicose para a corrente sanguínea. Um quarto ponto que nos chama a atenção é a ação sobre o estômago. O GLP-1 atrasa o esvaziamento gástrico. Ele atua no sistema nervoso entérico e no sistema nervoso central, retardando o esvaziamento gástrico e diminuindo a liberação do ácido hiperclorídrico. O efeito é a absorção da glicose ocorre mais lentamente, evitando picos glicêmicos pós as refeições e aumentando a sensação do estômago cheio. E com essa ação, ele também age no sistema nervoso, aumentando a saciedade e diminuindo o apetite. A redução do apetite e o aumento da saciedade acaba produzindo menor ingesta calórica, fator que facilita a perda de peso. Sobre a massa muscular, ele aumenta a absorção de glicose, e essa captação de glicose para o músculo aumenta a síntese de glicogênio, além de melhorar o fluxo sanguíneo, aumentando a perfusão tecidual. Maior utilização de glicose pelo músculo, melhora da sensibilidade e desempenho muscular aprimorado, acaba melhorando a qualidade de disponibilidade energética. Um sétimo ponto é a ação sobre o coração. O GLP-1 melhora a função endotelial, promove vasodilatação, reduz inflamação e aumenta a eficiência da contração cardíaca. Acaba reduzindo a pressão, aumentando o débito cardíaco e diminuindo riscos e eventos cardiovasculares, algo muito esperado e benéfico. Um oitavo ponto e último ponto, a gente pode observar que a redução da massa de gordura, isso é, a perda de gordura e a melhora do perfil lipídico contribui diretamente para isso, promovendo um emagrecimento rápido e sustentado. Vejam, isso seria o mundo ideal, se esse hormônio fosse sustentado por um longo tempo. Só que a meia-vida dele é curta e rapidamente ele é degradado. Mas isso tem um porquê. Existe um motivo pelo qual ele ser degradado,
para que esse processo de esvaziamento gástrico seja hora ligado e hora desligado, que a disponibilidade nutricional funcione adequadamente para que o bom funcionamento corporal tenha nutrientes sempre à disposição. E além disso, para que o processo de estimulação do pâncreas para liberar insulina seja realmente ou aconteça realmente quando eu tenho o alimento disponível. Para isso eu trouxe uma imagem só para nós olharmos o que acontece lá no pâncreas, porque lembra, o GLP-1 ele é um hormônio que age no controle da glicemia e dessa forma ele ajusta o processo da liberação da insulina. Olha comigo essa imagem da célula beta lá no pâncreas. Observando essa imagem que refere-se à célula beta, o primeiro ponto que nos chama a atenção é essa ação de imediato, esse processo da glicose quando é detectada no corpo. Isso é um motivo de estimulação da célula beta, para que ela libere automaticamente a insulina que está estocada. E esse é o objetivo por trás. Toda vez que eu tiver glicose sendo detectada, a insulina é liberada. Já a ação, a estimulação do GLP-1 sobre a célula beta potencializa essa liberação de insulina. Então é uma ação interna que acaba potencializando. Isso justifica a explicação por que o GLP-1 é ora liberado quando tem alimento no sistema digestório, ora diminuído quando não tem alimento no sistema digestório. A pergunta que segue é: por que então esse hormônio não perdura mais tempo? Já observamos que a estratégia que está por trás fisiológica é a liberação do GLP-1 toda vez que eu tiver enchimento gástrico, para que eu tenha meios de potencializar a liberação da insulina lá no pâncreas. Mas por que ele tem uma meia-vida curta? O que a literatura fala sobre isso? O GLP-1 natural ele dura cerca de 1 a 2 minutos no sangue, porque é rapidamente clivado, quebrado por uma enzima chamada DPP-4 e também jogado na corrente sanguínea e excretado pelo sistema renal. Isso impede uma ação prolongada desse hormônio no corpo. Ele atua por pulsos após uma refeição e é inativado para evitar estímulos contínuos de liberação de insulina no corpo. Tá aí a explicação. O GLP-1 é algo temporário, é algo provisório. Apoiado nesse conceito do funcionamento do GLP-1, o que a indústria farmacêutica se ateve? Se eu tiver uma droga que fique mais tempo e imite o GLP-1, eu posso potencializar a liberação da insulina e, com isso, minimizar a utilização de insulina exógena, externa, para controlar o diabetes. Parece que essa é uma boa estratégia. Só que vejam, verificaram que os outros efeitos que a semaglutida provoca, não apenas no pâncreas, acaba sendo algo benéfico até esse momento do que apenas a ação pancreática. Então eles desenvolveram o GLP-1 com características sintéticas, vamos dizer assim, que perdura por semanas dentro do corpo humano. E isso acaba sendo o grande pulo do gato, a grande iniciativa da indústria farmacêutica hoje, a utilização da semaglutida como meio de potencializar os efeitos que o GLP-1 provoca no corpo. A semaglutida é um análogo do GLP-1, com modificações. Substituíram alguns aminoácidos, no qual a meia-vida da substância acaba sendo aumentada. Olhando esse ponto e partindo desse princípio, a gente pode entender que todos os efeitos que o GLP-1 provoca no corpo agora são sustentados por um tempo maior, algo que parece ser favorável ao nosso corpo. Até aqui nós observamos que essa substância provoca uma maior longevidade, uma meia-vida maior no corpo. E essa meia-vida sustentada pode ser algo benéfico no que se refere aos efeitos fisiológicos já descritos nesse vídeo. Agora, e a massa magra? Como é que será que a massa magra se comporta com a utilização dessa substância? O que será que isso impacta no emagrecimento e na perda de massa magra? Será que tem alguma correlação? O que será que a literatura fala sobre isso? E essa é uma das perguntas que esse vídeo se propõe a responder. Do processo de emagrecimento estimulado pela semaglutida, o que efetivamente acontece na massa magra? O que será que a massa magra tem a ver durante esse processo?
A semaglutida reduz o apetite e, em consequência disso, a ingestão calórica total e muitas vezes a ingestão proteica é afetada. Menos proteínas ingeridas significa menos aminoácidos disponíveis para ser utilizados. Por exemplo, a leucina, que ativa a via da mTOR, que é a central da síntese proteica muscular. Assim, a perda de massa magra durante um déficit energético é fisiologicamente esperada. Muitos estudos já verificaram que no processo básico da perda de gordura sem estímulo muscular, existe em média 25% do peso sendo perdido por músculo. Isso mesmo, no emagrecimento sem estímulo muscular, 25% do que é perdido é massa magra. A perda da massa magra ocorre, ela não desaparece. E por isso eu quero mostrar para vocês, através dessa imagem, qual é a via de produção e aonde a semaglutida interfere na perda de massa magra, ou melhor, potencializa esse processo. Então acompanhe comigo essa imagem. Essa imagem mostra que quando a insulina basal está em condições altas, numa via normal de uma pessoa não utilizando tal substância, o processo de estimulação dos receptores de insulina acabam sendo mais sensíveis. E por sua vez, os substratos do receptor são estimulados, ele estimula uma cascata enzimática, que é a via da PI3K, essa vai para cima da via da CAT, que sinaliza a mTOR no processo de síntese proteica. Da mesma forma, um outro hormônio, que é o fator de crescimento semelhante à insulina, o IGF-1, um hormônio que tem função anabólica, trabalha no seu receptor e estimula a via da mTOR. Então, em condições normais, a síntese proteica segue esse padrão. Insulina basal alta, IGF-1 alto, receptores estimulados, a via de síntese proteica é estimulada e com isso mais aminoácidos do tipo leucina entram no processo e automaticamente eu tenho uma estimulação de síntese proteica. Agora eu quero mostrar para vocês como é o processo da semaglutida. Qual é o efeito da semaglutida, que imita o GLP-1, na via da mTOR. A via é a mesma que nós acabamos de ver, mas a insulina basal ela é reduzida. Menos insulina, menos ativação dos receptores que ligam os IRS, menos estímulo para a via da mTOR. A utilização da semaglutida acaba produzindo uma insulina basal reduzida, não sustentada, e a via da ACAT acaba sendo menor. Se a via da ACAT acaba sendo menor, a via da mTOR também será menor. Algo muito perceptível. Além disso, a síntese proteica cai. Então, se a semaglutida está presente, essa via de sinalização acaba sendo reduzida. Automaticamente, a ingestão de aminoácido, através do esvaziamento gástrico mais letárgico, acaba reduzindo a entrada de aminoácidos no corpo. E essa disponibilidade de matéria-prima também cai no processo. E a diminuição de aminoácidos para a via mTOR acaba gerando queda de síntese proteica. Um fenômeno que acontece de forma significativa no corpo humano. E potencializando a isso, ainda é ativado a via da AMPK, que ela acaba sinalizando toda vez que eu tenho pouco alimento disponível no sistema digestório. É um meio de proteção. A AMPK inibe diretamente a via da mTOR, dizendo que fabricar músculo é uma coisa muito cara. Precisamos guardar energia. O resultado disso é o que favorece a autofagia, reduzindo a síntese proteica. Então, naturalmente, a sinalização da AMPK diminui a via da mTOR, que diminui a síntese proteica. Vejam que os efeitos esperados são lógicos. Se eu disponibilizo menos substrato, menos aminoácido, a via de produção proteica cai. A produção de músculo cai. E automaticamente, se a produção de músculo cai, a usina, que é onde é processado e é gasto mais energia corporal, acaba reduzindo. Isso acaba afetando não apenas a síntese proteica, a produção de massa muscular, como também o processo de emagrecimento e catabolismo de gordura corporal. Algo que era muito esperado nesse processo. Mas qual será o efeito do exercício então? A pessoa que usa semaglutida, o que o exercício pode interferir nessas vias de sinalização? O exercício, especialmente o treino de resistência, o treino de força,
não elimina a perda de massa magra, mas reduz a sua magnitude. O mecanismo que está por trás disso acontece estímulo que ativa a via mTOR de forma local, aumenta o IGF-1 e sinaliza anabolicamente o músculo, melhora a sensibilidade à insulina e capta mais glicose, poupando proteína. Portanto, quando eu comparo através de estudos as pessoas que não treinam com aquelas que fazem treino de força, aquelas que treinam tendem a preservar mais massa magra durante a perda de peso, durante o emagrecimento, na utilização da semaglutida. Mas ainda haverá perda de massa muscular. A literatura fala que, em média, a pessoa que usa o medicamento para emagrecimento costuma reduzir a massa magra numa faixa que pode chegar a 40% do peso perdido. Um risco potencial muito grande em função da perda de massa magra, desse emagrecimento. Agora, a utilização de exercícios que envolvem estímulo muscular e o aporte proteico pode reduzir essa perda. Os riscos práticos que podem estar por trás de você treinar e usar a semaglutida podem ser basicamente direcionados a uma ingesta calórica proteica insuficiente e a recuperação e a síntese ser afetada. Você pode apresentar fadiga durante o treino, desempenho reduzido em treinos intensos, o eventual risco relativo de hipoglicemia em exercícios intensos se houver uso concomitante de insulina nesse processo, e uma desidratação se houver vômitos intensos. Os efeitos colaterais perceptíveis durante o treinamento e a utilização de semaglutida é algo já bem documentado. Se você parar para pensar, se ela é um poupador da disponibilidade de substrato no corpo, automaticamente, ao treinar, um déficit vai estar presente. E algo como um desmaio proveniente da hipoglicemia podem acontecer de uma forma mais recorrente. E qual será o papel do exercício físico nesse processo? Algo prático para nós olharmos. As recomendações práticas para minimizar a perda de massa magra passam obrigatoriamente por uma ingesta proteica de 1 a 2 gramas por quilo por dia, dependendo do nível de atividade e o objetivo, um ajuste individual, algo que você deve conversar com o seu nutricionista. Incluir treinos de resistência 2 a 4 vezes por semana com progressão de carga parece ser uma estratégia muito interessante para minimizar as perdas de massa magra, controlar o déficit calórico, evitar restrições extremas e rápidas, monitorar a composição corporal, ajustar a nutrição e o treino é fundamental. A atividade física protege parcialmente a massa magra, reduzindo, mas não eliminando, a perda de músculo durante o emagrecimento induzido pela semaglutida. Por isso é essencial combinar a medicação com um planejamento nutricional e um treinamento adequado. Por isso que você deve utilizar o seu nutricionista, o seu educador físico, o seu médico, profissionais formados que vão saber explicar para você quais são os efeitos colaterais, quais são os possíveis danos que podem acontecer e, acima de tudo, como minimizar. Lembre-se, você está querendo estimular o emagrecimento com uma substância sintética, análoga a algo que o seu corpo produz. E por que você está fazendo isso? Aí só você vai saber explicar e responder. Mas, acima de tudo, eu quero trazer agora para vocês os efeitos colaterais. Aquilo que a literatura já tem bem registrado e itens que podem aparecer. Vejam, o medicamento está sendo usado um período de tempo muito reduzido. Não se tem dados robustos no que se refere à segurança a longo prazo. Por isso, qualquer coisa que as pessoas te falarem, fique sempre atento, procure uma segunda opinião. Inclusive nesse vídeo. Se esse vídeo falar algo que vai na contramão daquilo que você acha ser correto, vai para um artigo. Abre a literatura e vê o que a literatura tem hoje muito claro. Mas vamos falar de alguns efeitos colaterais que podem acontecer na população que faz uso da semaglutida. Acompanha comigo essa imagem. Efeitos colaterais como náusea, é algo muito comum. Redução do apetite, vômito, a diarreia ou até mesmo a constipação, porque você mexe com o trato gastrointestinal. Dores abdominais são relatados por algumas pessoas.
Refluxo e queimação, a volta do líquido que está lá no estômago em direção ao esôfago, acaba produzindo esse desconforto ácido, a distensão abdominal, a fadiga, a hipoglicemia, como relatados em função da utilização de uma substância que acaba melhorando a resistência à insulina e o exercício ao mesmo tempo, pode gerar quadros de hipoglicemia, taquicardia, alteração no paladar. Pancreatite aguda já tem alguns relatos, mas não é algo bem documentado, porque os estudos ainda estão voltados para animais. Cálculos na vesícula, isso é, as pedras na vesícula, desidratação e lesão renal, a desidratação provocada muito pela diarreia e o vômito, retinopatia, tem alguns estudos, inclusive acho que um ator famoso, o cantor, já relatou isso na mídia, em relação à diminuição rápida da glicose circulante, produzindo um desconforto e inflamação na retina, e a redução de efeito do anticoncepcional. Sobre a redução da ação dos anticoncepcionais, eu quero fazer um parênteses. Estava em sala de aula, algumas semanas atrás, conversando com uma das alunas, e ela chamou a atenção para isso. E realmente, nesse momento, eu parei para pensar em como há uma baixa absorção no sistema digestório pela redução desse processo de motilidade gastrointestinal, automaticamente aqueles que fazem uso de anticoncepcionais pode ser afetado com relação à disponibilidade da substância na corrente sanguínea. Então, muito cuidado com os meios contraceptivos, você que está no período fértil ainda, para que você não seja surpreendida em relação a não efeito do anticoncepcional por via oral. Então se atente, se você está tomando semaglutida e ao mesmo tempo faz uso de anticoncepcional, vale a pena prestar atenção e usar outros meios contraceptivos de barreira, evitando algo inadequado nesse processo. Vamos agora aos fatos e fakes. Vamos analisar quais são as mentiras ou mitos que estão por trás disso. Então, com você, fatos e fakes. A semaglutida derrete gordura por si só. Isso é mentira. Ela causa a queda do apetite e o déficit calórico. A perda de gordura é consequência de um balanço energético negativo. Automaticamente, o emagrecimento vem por causa desse balanço energético negativo. O segundo fake é que a semaglutida destrói o estômago. Na realidade, ela retarda o processo gástrico, algo que é reversível e parte do mecanismo pode ser modificado. Lembre-se, o que tem na literatura até o momento é que o efeito no sistema gastrointestinal é de redução do esvaziamento. Um terceiro fato, ou fake, é que a semaglutida causa câncer em humanos. O fato é, até o momento, em ratos, não foi confirmado para humanos, mas foi verificado que existe uma possibilidade de potencializar células neoplásicas. Volto a dizer, em roedores. Nada em humano ainda é contraindicado ou é falado de possível neoplasia em células corporais. Os fatos e fakes são coisas que vêm à mente porque a chamada rádio peão, né? Aquela rádio que vai levando informações desencontradas, os achismos, as informações que não têm nenhum fundamento científico, acabam afetando e isso vai proliferando a informação equivocada. Esse é um grande problema dentro da área da saúde nos dias de hoje, em função até mesmo da disseminação da informação através de vários tipos de meio de transmissão. Se tem uma coisa que a ciência nos ensina, é que não existe soluções mágicas. Existem mecanismos, escolhas e consequências. Hoje você entendeu o que poucas pessoas realmente sabem, o que é o GLP-1 natural, como a meia-vida de minutos que essa substância tem. Existe para regular refeições de forma rápida, enquanto a semaglutida foi projetada para permanecer por dias no seu organismo, modulando a fome, a glicose e o comportamento alimentar de maneira contínua. Viu também que emagrecer com semaglutida não é só perder gordura, é compreender como ela afeta os músculos, a energia, o treino, o metabolismo e até a forma como você lida com a comida. É conhecer riscos reais, benefícios comprovados e evitar armadilhas baseadas em promessas fáceis.
E quando a gente junta ciência, consistência e ação, o processo deixa de ser um tiro no escuro e passa a ser uma estratégia. Lembre-se, não existe atalho que substitua o conhecimento. Não existe medicamento que compense hábitos. Não existe transformação verdadeira sem entender o próprio corpo. Se esse vídeo trouxe clareza para você, envia ele para outras pessoas, porque o objetivo que está por trás, além das manchetes, além das modas que tem por aí, é tentar esclarecer que não existe emagrecimento e perda de gordura sem gasto energético. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo e se ele fez sentido para você, se você entendeu que o processo de emagrecimento, que a perda de gordura através da semaglutida é algo benéfico, conversa com o seu médico. Verifica se você faz uso ou pode fazer uso desse medicamento. Mas acima de tudo, lembre-se que a escolha é sua. Existem outros meios para que o emagrecimento e a perda de gordura possa acontecer de forma mais saudável. Um grande abraço e Deus abençoe você.